Aí eu comecei a ter sintoma com a ureia muito alta, eu não conseguia mais andar, de levantar um copo, eu não conseguia, porque tava muito alta. E passando mal, eu achava que aquilo… Eu não botava na minha cabeça que era o rim. Que o problema era… Assim, eu falava, não é possível. No pós-transplante, a gente põe todos os medos do mundo no paciente. É. E assim, ninguém tá falando mentira pra ninguém. Sim, não tá. Né? Tipo, é uma possibilidade. Mas… Eu, enquanto médico, eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que trazer pra você todas as possibilidades, mas trazer pra você também que, depois de tudo isso, existe vida. E é isso aí. A gente fez o transplante por causa do que vem depois, por causa da vida. Então, eu quero muito ainda trazer isso pras pessoas, porque faz total diferença. Eu sei que quem tá esperando um transplante precisa estar bem pra receber um transplante. E tem gente que não vai poder fazer transplante, vai continuar. Então, qual qualidade de vida essas pessoas vão ter, né? Uhum. É nisso que eu acredito. Olá, eu sou Jéssica, médica nefrologista, e você está no Hemodiálogos, o podcast da sua saúde renal, que é semanal. Você pode acompanhar a gente nas plataformas que são o YouTube e o Spotify. Fica à vontade para nos seguir, se inscrever no canal e, em caso de qualquer dúvida ou também de sugestão de temas, você pode escrever aqui embaixo, a gente vai te responder. Hoje, nós vamos falar de um tema muito relevante, que é a vivência do paciente renal crônico. Às vezes a gente fala, e fala muito, né, sobre a perspectiva do médico. Então eu já recebi muitos médicos aqui na minha poltrona para conversar sobre isso. Mas a gente sente um pouco de falta desse outro lado da história. E hoje a gente vai receber uma pessoa especial que, além de uma paciente maravilhosa, também é profissional de saúde. Hoje nós vamos falar sobre as vivências de Malu. E aí, Malu, conta pra gente por que é tão importante ouvir as suas vivências. Olá, pessoal. Eu agradeço muito o convite. É uma oportunidade incrível poder estar aqui falando da minha vida. Trazer um pouco da minha experiência enquanto pessoa mesmo que viveu e vive na pele um diagnóstico crônico. E também como profissional de saúde. Acredito que ocupar esse lugar é importante porque eu tenho feito um trabalho, né, social desde que eu descobri o meu diagnóstico no Diário de Renal. Então, eu tenho construído, né, uma forma de ajudar as pessoas com a minha vivência. Acho que por isso que eu tô aqui para contar um pouco para vocês. Ah, muito bom. E você será muito bem recebida. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito assunto aí para conversar, né? Bom, acho que antes de mais nada, a gente pode partir daí. Quem é Malu para os íntimos? Quem é Malu profissional? Certo. Malu para os íntimos. Bom, eu posso dizer que eu gosto de ouvir Jorge Benjor. Eu canto que desde delícia. Criança. Eu sou um pouco metódica, virginiana. E bom, eu sou muito amorosa, gosto de cuidar das pessoas e das pessoas próximas. Então, já parte daí o meu desejo de seguir na área da saúde, né? Então, antes de tudo, isso é Tô entendendo muita coisa agora. Experiência pessoal mesmo. Até que eu chegue a ser, né, enfermeira e aluna de pós-graduação, de mestrado. Mas essa é um pouco da Malu. Sim. E a Malu profissional? A Malu profissional carrega um pouco dessa história familiar de muita superação, né? Eu acho que isso faz parte também na perspectiva de querer ajudar as pessoas por ter vivido algo desafiador muito tempo, né? Então, a Malu profissional busca a partir disso, né? Com educação, que eu acho que a minha bandeira, pelo menos, é a educação e saúde. Então… A nossa, então, né? Nossa. A educação e saúde. Porque eu acredito muito que a informação, a comunicação, ela ajuda muito o paciente
a entender o que ele está vivendo e a ter autonomia dentro do seu próprio processo. Então, eu acho que a minha questão mais importante dentro do meu trabalho é a educação em saúde, né? Então, essa é a minha vivência. Atualmente, eu trabalho como redatora científica. Em uma startup. Eu escrevo conteúdo e sobre vários temas, não é exclusivamente da nefrologia. Mas o Diário de Renal, que é o meu Instagram, eu trabalho exclusivamente, né, com temas relacionados à doença renal crônica, hemodiálise, transplante, doação de órgãos. Porque ajuda muitas pessoas, especialmente a conseguirem ver como eu tive a vida transformada com o diagnóstico e como eu consegui lidar com aquilo. Sim. Né? E também para as pessoas que não têm contato nenhum com aquilo, ver quem é essa pessoa que é transplantada e por que é importante falar da doação. Então, eu acho que é um pouco disso. Legal, muito legal. Bom, vamos partir então do lugar, tá? Como é que a doença renal atravessou tua vida? A doença renal veio do dia pra noite, né? Porque eu entrei na faculdade, na USP, em 2012. E logo eu descobri hipertensão arterial, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. E aí, fui fazer investigação, não achava nada secundário. E a pressão era bem alta, né? Então, os remédios também demorou pra conseguir achar um tratamento que funcionasse, assim. Então, eu comecei ali, aí comecei a tomar remédio, mas aí abaixou e eu segui a minha vida ali, fazendo enfermagem, tomando remédio e vivendo. Linda e maravilhosa. Vivendo sem pensar em uma diálise como algo possível. Ou pelo menos, não ia ser tão rápido, né? Porque eu sabia que eu podia vir a ter algum problema renal em decorrência secundária da hipertensão. Mas não achei que assim que eu me formasse eu teria, né? Ninguém tá esperando. Só pra abrir um parêntese aqui, com 18 anos não é normal ter hipertensão, não. Tá? Então, assim, quando a gente descobre uma hipertensão tão cedo, talvez o importante é a gente procurar sempre a causa, né? Se existe alguma outra coisa por trás que está justificando esse aumento de pressão, tá? Crianças e adolescentes não tem que ter pressão alta. Então, se tem que procurar por que a pressão tá alta. Sim, e até acho importante falar sobre algo de associar a saúde mental a isso. Porque muitas vezes, quando eu procurei um pronto atendimento por causa dos picos hipertensivos, eles achavam que era estresse e não queriam investigar aquilo. A saúde mental como fator de minimização do sintoma orgânico, exato, né? Assim, eu acredito, obviamente, que a saúde mental é algo muito importante, né? O equilíbrio da saúde mental é super importante, até mesmo para garantir parte da saúde física. Mas a gente não pode minimizar um sintoma orgânico, que é a hipertensão medida, né? Com o esfigmomanômetro calibrado. Sim. Tá? Me corrija se eu estiver errada, enfermeira. Então, uma pressão arterial medida fora da faixa, principalmente na faixa etária em que você estava, é um critério maior para a gente pensar em hipertensão secundária. Então, não dá para utilizar a saúde mental como fator de mascarar a hipertensão. Sim. Mas sigamos. Então, aí eu infelizmente tive uma resistência para conseguir até chegar na investigação por conta disso. Aí eu não, né? Mas aí fomos e consegui chegar nesse processo de fazer muitos exames e não achava nada e segui minha vida. Em 2018, eu entrei na Fiocruz para fazer residência em saúde da família. E 5 meses depois, eu fui fazer um exame sem sintomas. Foi realmente fazer um check-up ali. Fazer exames por outro motivo. E aí tinha lá a nossa querida dosagem de creatinina. Ela tava lá. Ela tava lá. E aí, eu não esperava nada daquilo. Mas depois, a hora que eu peguei o resultado, que eu vi o resultado da creatinina. E você já viu antes mesmo da consulta? Sim. Já vi ali, já o impacto já foi... Já sabia que era terrível, assim, né? Porque como você não tá esperando nada, porque não tem um sintoma. E aliás, não é que não tinha um sintoma, porque a doença renal, ela é, na maioria das vezes, silenciosa. E
só quando tá muito avançado que começa realmente algum tipo de sintoma. Mas eu tinha muito cansaço, só que eu estava trabalhando muito, correndo muito. Quem acha… Quem já fez residência sabe, viu? Tipo, os colegas que estão aí do outro lado, que já fizeram residência, sabem o quanto que é puxado. Exato. E o quanto que a gente tá sempre cansado. Sempre, sempre. Então, não me ocorreu nada de pensar, né, sobre isso. Uhum. Mas aí eu vi que tava alta. E como eu fazia segmento no HC em Ribeirão Preto, eu voltei pra fazer mais exames, pra ver o que tava acontecendo. E não era… Mas lá eu cheguei a colher os exames pra ver se eu tinha que fazer… Se a ureia tava alta, os outros exames pra ver se eu tinha que dialisar. Porque a creatinina já tinha subido. Mas não tava estável. Então era uma faixa rápida do conservador. Porque foi bem rápido pra mim. Isso. Foi muito rápido. Que eu perdi. Então eu voltei pra Ribeirão. Aí fiz os exames. Vamos fazer mais exames. Você vai ficar no conservador, não sei o quê, lá. Aquela coisa de conservador, mas a dieta que nem sempre chega, né? De falar, mas o que pode, o que não pode. Não tinha muito essa questão das redes sociais, que tem bastante agora, né? Sim. Então, não tinha uma nutricionista que agora tem falando isso, aquilo. Vamos desmistificar um pouco a questão da doença renal. Nunca mais pode comer banana. Não é bem assim. Acho que dá pra equilibrar. E a gente vai aprendendo isso com o processo. Mas, naquele momento, era tipo… Meu Deus, eu não vou comer mais nada. E eu fiquei até um tempo sem comer. Consegui, tipo… O que eu posso, o que eu não posso. Meio amedrontada. Então foi bastante difícil. Mas aí, o que acontece? Como estava estável, eu estava na residência, a minha prioridade era a minha vida profissional, porque eu sempre fui muito dedicada à minha profissão. Um pouquinho workaholic. Será que a gente se dá certo até nisso? Eu tive a brilhante ideia, o médico falou, tranca a residência. Eu falei, não vou trancar. Não, claro que não. Eu falei, não vou trancar. Foi difícil passar. Foi bem concorrido. Voltei pro Rio de Janeiro, né, pra continuar. Falei, não, nem que eu tenha que gastar tudo pra voltar e fazer exame, né, do jeito que é, mas eu vou acabar essa residência. Assim, ó. Ai. Não foi muito uma boa ideia. Não. Porque realmente eu voltei pra lá e em menos de uma semana eu comecei a ter sintomas. E foi muito difícil, porque eu tava sozinha, né, lá. Não tinha minha família que é daqui, do interior e tal. Então, aí eu voltei pra lá. Aí eu penei bastante pra conseguir e… Enfim, passei maus bocados até chegar na hemodiálise. Foi tão sofrido, assim, esse processo pra mim, que quando eu fiz a primeira sessão de hemodiálise, foi tipo… Ai, tranquilo. Alívio. Sim, é tipo, nossa, passa catéter, passa tudo. Nossa, tudo bem, ótimo. Ufa, resolveu. Ótimo, porque eu realmente… Aí eu comecei a ter sintoma com a ureia muito alta. Eu não conseguia mais andar, de levantar um copo. Eu não conseguia, porque tava muito alta. E passando mal, eu achava que aquilo… Eu não botava na minha cabeça que era o rim. Que o problema era… Assim, eu falava, não é possível. Porque eles trocaram remédio, deve ser a adaptação do remédio. Sabe? Não era tipo, vai embora que você… É que é muito difícil, né? Toda notícia difícil, ela tem várias etapas. E a primeira etapa sempre é negação. Então, a gente… Por mais que a gente tenha conhecimento, né, técnico, a gente não pode esquecer que a gente, nesse caso, é paciente. E a gente vai ter que trabalhar com a negação também. Sim. Às vezes a gente tem que ser a voz da consciência da gente mesmo, né? Isso que você tá passando, querida, é negação. A gente entende. E sabe que, pra mim, foi muito difícil, porque eu sempre fui muito independente e autossuficiente. E a hemodiálise me ensinou muito. Resiliência. A pedir ajuda, na verdade. Porque eu tava lá no Rio, sem conseguir andar. E meu pai me ligando, que ia me buscar. E eu falava, não, eu vou dar um jeito de chegar no aeroporto, eu vou sozinha. Eu sempre fiz tudo sozinha, né? E não tinha como, eu não andava. Eu tava de fralda, né? E aí eu falava, não, gente, eu vou dar um jeito. E assim, não vai dar jeito. E então, eu acho que esse processo da doença renal, no sentido de… Gente, se eu pudesse pegar lá o catéter e me enfiar e tudo… Porque ainda tem, né? Mas a minha era fístula normal. Eu queria fazer tudo sozinha, mas não podia, não tinha como, eu tinha que aprender. Porque eu era profissional, né, de saúde, eu não era paciente, aí eu era paciente depois. Ali você era paciente, né? E a gente tá naquela assim de, olha, eu tenho um jeito, eu tenho uma solução mirabolante. Não tem. É só respira e
aceita a ajuda de terceiros, né? Sim. É difícil, muito difícil. Daí você começou a fazer diálise lá em Ribeirão. Certo. Quando é que nessa história surge o @Diário de Renal? Olha, a minha primeira sessão de hemodiálise foi no dia 3 de agosto de 2018. E eu fiz o Diário de Renal sem saber da data, dia 27 de setembro de 2018. No dia da doação de órgãos. E eu descobri só depois, tá? Foi realmente… Né? Sim. Ok. Quer dizer, já tinha uma conspiração do universo aí pra ser nesse dia, né? Sim. Que é o dia, né, do transplante. Dia do transplante. Vamos explicar para esse povo quem é o Diário de Renal, né? Assim, o tamanho disso, porque… Pelo que eu entendi, começou de uma forma muito despretensiosa, uma forma para descrever como era a rotina de uma pessoa que estava se tornando paciente renal em substituição naquele momento, mas foi ganhando corpo. Foi. E agora? E o tamanho desse corpo agora? Me conta. Bom, eu criei o Diário de Renal para ser um diário mesmo, porque eu tinha amigos no Rio de Janeiro, já que eu tava morando lá. Sim. Tinha amigos da minha cidade, que é Santa Rosa, em Ribeirão. E aí, todo mundo queria saber o que tava acontecendo comigo. Sim. Eu não tinha mais como eu ficar mandando mensagem, nem criar grupo. Falei, eu vou criar um canal pra contar pras pessoas o que tá acontecendo, né? Sim. Mas não era só, tá acontecendo isso, aquilo. Eu escrevia, porque eu gosto muito de escrever. Sim. Né? Então, eu só escrevia, mas num sentido terapêutico, a escrita terapêutica pra mim, do que eu tava vivendo. Então, eu tenho muito texto do começo ali, que tava acontecendo comigo. Desde o primeiro dia de internação, eu tenho textos. E aí, começou assim. Aí, depois, eu fui vendo que fazia sentido trazer um conteúdo mais voltado pra saúde e pra falar como enfermeira. E vamos falar da alfapoetina, né, da geladinha. Como que eu aplico, talvez, pra te sentir menos dor. Porque aí eu aplicava em mim, tudo que eu podia fazer, né. Então, olha, essa é a minha rotina e tal. Então, trazia já o meu conteúdo. Mas também foi sendo assim, simples, né, não tinha nada. Só que pra mim fazia muito bem. Porque realmente era terapêutico poder saber que outra pessoa tava me ouvindo, passando pelo que eu tava passando. E tava aprendendo alguma coisa comigo diferente que não via na clínica necessariamente, né? Sim. Depois veio… Antes da pandemia, eu ainda passei por um processo de nefrectomia. Não sei nem se você sabe, mas em 2019, eu tive que tirar os 2 rins. Eu tava na fase de fazer exames para a lista de transplante. E eu descobri uma suspeita de tumores malignos, que não sabiam se era. E aí foi assim, bem seco, ó. Não vamos fazer biópsia, porque… risco e benefício, não é? Tem que tirar os 2 rins. E é isso. E se for, boa sorte pra você, porque, né? Aí tratamento tem todo é difícil. Tratamento. E se não for, depois você volta pra lista. Então eu passei. Mas em alguns casos também a gente sabe que o tumor renal pode ser curativo, né? Com a realização da nefrectomia. Então, assim, assim, a gente não sabe qual era nesse momento a gente não sabe qual é o tipo histológico, mas dependendo de qual for, às vezes faz a nefrectomia e tá tudo resolvido. Sim. Então, fez a nefrectomia total, bilateral, e aquilo ia mudar tudo, né? Deixa eu só fazer um parêntese, né? Porque não sei se todo mundo que tá do outro lado entende o que é a nefrectomia, deixa eu explicar. A nefrectomia é a retirada cirúrgica do rim. E como ela fez uma nefrectomia total bilateral, ou seja, tirou os rins inteiros dos 2 lados, tá? Exatamente. Sigamos. E aí, o que acontece? Antes de tirar, eu ainda fazia xixi. Eu conseguia dialisar 2 vezes por semana. Porque tem função residual. Porque ainda tinha uma função residual. Então, eu sabia que ia mudar tudo depois disso. Porque aí realmente ia. Exatamente. Né? Existe uma boa diferença de quem… Assim, pelo menos num nível de tomar líquido, né? De quem faz um pouco de xixi e quem não faz. Ali na diálise. Faz diferença isso. Faz bastante diferença. Faz. Então, não dá pra comparar os pacientes. Porque às vezes eles não têm essa consciência de que existe isso. E aí eles ficam, nossa, mas você ganha tanto peso, por que você não tem autocontrole? Não é isso. Às vezes não é só isso. Né? Aí aí eu sabia que ia ser mais difícil e foi mesmo. No sentido de restrição hídrica e alimentar, e não dá pra faltar de diálise, porque aí vem tudo. Muito bem. Exato. E não dá mesmo, viu, gente? A diálise, ela não é
todos esses dias à toa, assim. Existe uma lógica por trás da prescrição e é muito importante que vocês compareçam, né? Porque, assim, tudo bem que não é do meu querer, porque se eu pudesse eu faria. Mas ainda não inventamos diálise e Wi-Fi. Então, vocês têm que estar lá. Tem que estar, exato. Então, mas aí eu tô falando da minha trajetória para falar do diário. Aí, depois disso, veio a pandemia, que foi onde se intensificou muito a criação de conteúdo. Que aí veio a pandemia. Eu tinha que sair de casa para dialisar, não tinha escolha. Sim. Né? E todo mundo com medo, imagina como que foi. E ainda aquele começo das falas sobre pessoas, grupo de risco, não sei o quê. Eu comecei a me posicionar sobre o grupo de risco, porque não é um grupo de risco. É a Maria Luísa, filha da Rosilândia, irmã do João Marcelo. Ela é uma pessoa, você não pode falar isso, né? E a gente começou a criar muito conteúdo e muito vídeo. Aí eu não sabia gravar vídeo, editar. A gente aprende. A gente vai aprendendo. A gente aprende. E um monte de live, vamos… E até maquiar, eu maquiei. Tudo eu fazia nessa pandemia, porque era uma válvula de escape pra mim, a criação de conteúdo até. Né? Tava muito difícil, eu proibi todo mundo de assistir televisão, porque era só tristeza. Não tinha controle sobre aquilo. Eu falei, gente, aqui nós vamos fazer um universo paralelo agora. Porque tá difícil pra mim. Eu tô indo pra hemodiálise, porque eu tenho que ir. Tá todo mundo com medo de acontecer alguma coisa comigo, mas dentro de casa nós vamos fingir que tá tudo bem. E a gente fez. E aí foi crescendo o diário. Sim, nossa, muito bom, hein? Muito bom. A gente sabe, acompanhando ali o diário, acompanhando a produção que acontece ali, que tem algumas coisas que são muito importantes pra você, né? Então, uma delas é o seu vínculo com as pessoas. Então, o vínculo até com as pessoas da rede social, mas também com as pessoas que te cercam do físico. Então, o que você entende, né, que esse vínculo contribuiu? Ou seja, suas amizades, sua família, toda essa retaguarda que você tinha ali naquele momento do diagnóstico e para seu enfrentamento ao longo da doença até esse momento. O apoio faz muita diferença. Você ter suporte na hora que você está passando algo tão difícil quanto um diagnóstico que vem da noite pro dia. Então, de fato, ter a família, né? Hoje eu escrevi um texto falando sobre essa questão do transplante, de quantas vezes eu tive dificuldade e eu tinha quem me amparar, né? Mesmo se eu não verbalizasse a dor que eu estava sentindo. Ou alguém que me esperava em casa, né? Porque eu viajava para fazer hemodiálise e era 2 horas para ir, 2 para voltar, da minha cidade até Ribeirão. E aí tava lá, minha mãe, meu irmão, minha cachorra me esperando toda vez lá em casa. Então eu sabia que cheguei, tá tudo bem, tô salva. E aí, os meus amigos, que foram muito importantes, porque eles não estavam lembrando a mim o tempo todo o diagnóstico. Eles lembravam da Malu. Porque eu acho que a gente fala muito sobre as coisas que mudam depois disso, mas não as coisas que ficam, né? Quem ainda é você, além desse diagnóstico que você tem. Então, quando eu tava com eles, na maioria das vezes, na verdade, eles nem perguntavam, porque não cabe, né? Quando você vai com alguém desconhecido, que coisa, às vezes ficava toda hora perguntando, você falando, e tudo bem, porque até é o meu trabalho. Mas ali naquele espaço sagrado, né, de amizade, de vínculo, era só a Malu mesmo, tá tudo bem, né? Então, isso faz muita diferença. E por falar em construção de vínculo, né? Então, assim, a gente não deixa de ser uma pessoa em nenhum momento. Então, antes do diagnóstico, eu já era uma pessoa. Depois do diagnóstico, e apesar dele, continuo eu sendo uma pessoa. E interagindo com outras pessoas. Como é que foi essa construção de novas amizades, novos vínculos, essa interação com outras pessoas que também tinham o mesmo diagnóstico que você, até mesmo por essa ida à clínica e esse novo tratamento? É bom se identificar em algum nível com as pessoas. Apesar de que na clínica, a maioria das pessoas que faziam tratamento não tinham muito minha idade, minha faixa etária. Eu encontrei isso mais nas redes sociais. Eu encontrei bastante gente, inclusive a Giovana, né? Que foi sempre minha amiga, minha parceira, né? E isso me ajudou bastante a me identificar e falar, nossa, e tá dando tudo certo. É o meu trabalho hoje, mostrar como o transplante tá sendo bom pra mim e pra dar esperança pra quem tá esperando o transplante, né? Então, a esperança da espera, muito bem. A esperança mesmo. Porque
eles olham e falam, nossa, tá dando certo pra ela, então pode ser que pra mim dê também. certo, né? Uhum. Então isso ajuda muito, essa construção de vínculo. E eu fiz amigas, que foi do Instagram, né, das redes sociais, que até hoje São amigas. Somos amigas e com um vínculo muito forte. Muito legal. Bom, já que você levantou a bola de transplante, aí vem uma pergunta que eu acho que deve ser muito frequente na sua vida. Como é que foi o telefone tocar e falar assim, cara, então, sabe aquele negócio todo que você tava aí trabalhando sua resiliência e enxergando a vida por uma outra ótica e etc e tal? Bom, toma aqui no telefone pra mudar tudo de novo. Sim. Você tá esperando isso tanto, né? A minha mãe atendeu o telefone domingo, dia 14 de novembro de 2021. 7 horas da manhã. E eu vivia com o celular do lado, tudo, né? Não ficava no silencioso, tava ali sempre esperando, né? E tocou o meu, eu não ouvi por algum motivo, mas ela atendeu, porque aí tem mais de um número. E aí, eu acordei com ela chorando na porta do meu quarto. E aí, eu levei um susto na hora, porque tava dormindo. Mãe, tá passando mal? Na verdade, eu achei que tinha acontecido algo pior, assim, né? Porque eu falei, nossa, mas ela tá chorando muito. Aí, a minha mãe chorando, e aí eu vi que ela tava falando no telefone. E eu percebi que ela tava falando com algum médico, assim, aí eu já entendi. Eu falei, calma, deixa que eu falo. Não é o celular que eu vou falar com o médico. Aí eu falei com o médico, o nefrologista, né? E aí ele falou, olha, tem um rim compatível. A gente não pode emocionar muito, porque pode ser que chega lá, não deve, eu já sabia. Né? Eu tava preparado. Então, eu nem celebrei na hora, imagina. Eu falei, não, vai. Calma, respira. Calma. Aí eu falei, mãe, não vai falar no grupo, minha cidade desse tamanho. Se fala assim, já sabe, todo mundo vai saber. Eu falei, espera, a hora que eu estiver entrando no centro cirúrgico, você vai falar. Porque eu não gosto de ficar, né, com expectativa, porque pode ser que não chega lá, calma aí. Mas é muito calma, gente. É muito calma. Não sou, mas é porque eu acho que ia ser um pouco… É uma frustração. Acontece, pode acontecer, né? Mas eu preferi segurar. E não tinha como eu ficar muito emocionada, porque a minha mãe tava muito emocionada. Então, eu tive que controlar a situação. Então, eu que fui dirigindo, a minha mãe lá, doida. E eu assim, desde que eu tô indo fazer transplante. E eu tinha comprado a mala. Eu já tinha comprado a mala, já tinha começado a arrumar. Eu falei, meu Deus! Transplante vai sair. Ela já tava ali, tipo, né, materializando o transplante pra ela. Fazendo a mala. Já tava assim, ó, essa mala vai ser pro transplante, não vou usar. Essa garrafa vai ser pro transplante, eu não vou usar. Eu deixei tudo assim. Bem, que eu sou bem, né… Organizada, já percebemos. E também mística, assim. Tipo, aí eu vou mandar uma mensagem pro universo entender que eu tô pronta. Isso, muito né? bem, muito bem. Aí tava lá… Funcionou, hein? Funcionou. Rápido. Aí eu comprei a mala, tava lá meio pronta. E aí eu… Não, vamos pegar o carro. Porque ainda era 1 hora e pouco de viagem, né? De carro, porque… aí tá. Então, fomos pro hospital. E aí, sim, fiz os exames. Ainda fiz uma sessão de diálise. Num dia antes, eu tinha comido muita feijoada. Que aí minha mãe tinha feito feijoada. Ai, que maravilha! Ai, potássio! Ai, fósforo! Fogão a lenha! Que delícia! Fez feijoada. Muito gostoso também, né? Maravilhoso. Mas eu fazia tudo certinho, que às vezes, né, a gente… Ai, tá. Pode ficar tranquila que suas demandas serão acolhidas aqui, tá bom? A gente não vai falar mal, não. Porque é isso. Mas eu sempre fiz o tratamento como tinha que fazer. Não tem como fugir, né? Mas aí eu fui, aí fiz os exames, teste de Covid, tudo aquilo. Aí tomei banho, aí teve a médica entrando no quarto. Pra assinar o termo de consentimento, que vai fazer cirurgia, pode ser que… Aí minha mãe desesperada saiu, nem me falou tchau. Eu falei, mãe, me largou lá, minha mãe toda estruturada, né? E eu assim, tá bom, que não. tranquila. E aí sim, eu falei, gente, agora vai fazer transplante. Aí deu certo. Ai, que demais. E isso tem quanto tempo? 3 anos hoje. Que demais, gente, que maravilha. Tá, e você… ao longo dessa jornada, que a gente observa que é uma jornada longa, com vários percalços, várias nuances aí nesse ínterim. Em relação à sua alimentação, quais foram os principais desafios?
Então, depois da nefrectomia, né? Aí realmente eu tive que mudar bastante. Porque antes tinha uma certa, né? Certa permissividade ali. Tinha um pouco mais pela função residual. Aí eu tive que tomar o Sevelamer, né? Ele mesmo. Aquele comprimido enorme. Tive que tomar, e aí era reduzir bastante potássio. Então, era fazer o feijão e qualquer grão, a gente fazia lá, trocava água. Minimamente, tudo que dava pra fazer, mesmo que não fosse tão resolutivo, mas que fosse um pouquinho, a gente fazia. Vai fazendo as medidas sobrepostas, né? Aí eu comia fruta que menos tinha potássio. Ao invés de comer banana, eu comia mais mamão papai. Porque aí eu tinha que escolher, eu gostava muito de batata e sopa. E aí sopa, além de tudo, tem o líquido. Mas era a minha comida afetiva, que me abraçava. Então eu amo sopa até hoje. Então, mas assim, eu sempre segui, né? Porque eu sabia que se eu fizesse muita coisa errada. Muita extravagância. Ia dar problema, não só nos exames, né? No meu corpo. E tinha realmente sintomas e… Sim, além do que, a gente tem que estar pronto, porque esse telefone pode tocar a qualquer hora, né? E aí, tipo, se a gente tá desorganizado do nosso tratamento, a gente pode perder a oportunidade que tá recebendo um novo rim, né? Sim. Inclusive, a minha nutricionista já veio aqui, a doutora Renata. Ela… Inclusive, se vocês quiserem, fiquem à vontade para buscar aqui na nossa timeline o episódio com a Renata Rodrigues, que é maravilhosa. E a gente fala sobre a nutrição no paciente renal crônico sem as proibições. A gente fala sobre readequação do plano alimentar. Né? Foi maravilhoso poder ter esse acompanhamento que aí faz a gente entender que não é aquilo, né? Nem sempre as clínicas dão um amparo, né? Conseguem dar um amparo individual para o paciente saber o que ele pode, o que ele não pode, que as pessoas são diferentes. Algumas têm outros diagnósticos. Exatamente. E aí não é o mesmo impresso ali que vai funcionar para todo mundo. Então fez muita diferença ter uma nutricionista que cuidava de mim, me ajudou muito. Tá. Malu, e aí? A gente transplanta. Agora, a gente tem outras adversidades que a gente acha assim, tamo lá na diálise, eu fico lá. Transplante é um mantra, né? Fica transplante, vai resolver todos os meus problemas, é a solução de tudo que eu preciso. Aí chega o transplante. Tudo bem que é um outro universo, uma outra perspectiva de vida. Mas também tem desafios. Porque o transplante não é cura, transplante é uma alternativa de tratamento para o paciente renal. E, para você, quais foram os grandes percalços no pós-transplante? Bom, não à toa, por esse motivo, eu criei o BenTX, que é um grupo psicoterapêutico para pessoas transplantadas. E a gente faz encontros mensais com psicólogos para ajudar nos processos do pós-transplante. E assim, é mútuo, é coletivo e todo mundo se identifica com as mesmas coisas, né? Não é assim, isolado, né? Sim. A questão do medo de perder o transplante, que assim, a gente sabe que é um tratamento e que realmente dá muita qualidade de vida, sim. Porque eu posso beber água e eu não tenho a questão de ter que estar na hemodiálise, né? Então, é uma chance muito maravilhosa. Eu acho que a principal questão é o medo de perder, de acontecer alguma coisa e de você fazer alguma coisa errado e de repente, sabe, tá no lugar errado na hora errada, porque você fica com uma ansiedade que dói, assim. No começo é mais ainda, que aí a dosagem de imunossupressor é muito mais alta e aí os sintomas ali, os efeitos colaterais também estão relacionados à ansiedade. Então, no começo, pra mim, até que eu consegui fazer com uma certa leveza, mas assim, não vai na minha casa. Eu já sou assim, higiene no nível… 1000%. Aí imagina no transplante. Ela é de virgem, gente, ela é de virgem. E aí, eu não deixava as pessoas me visitarem no hospital. Não vá. Eu falava, não quero visitas, não me traga
germes, Eu não queria. Fique com seus germes e eu fico com os meus. Tchau. Nossa Senhora. E então foi esse processo, assim, de ansiedade e de ter que ter coragem pra quebrar algumas barreiras. Junto com minha terapia, que eu faço até hoje. Nunca deixei de fazer desde a hemodiálise, porque acho que ajuda muito também, né? Sim. No psicológico. Então, no começo era mais essa questão da ansiedade. Tá. E aí a gente vai começando a ter coragem de fazer algumas coisas que fazia antes e perceber que continua vivo. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu peguei um resfriado depois do transplante, eu vi que eu não morri. Eu falei assim, gente… Olha que demais! Não é? Porque a gente fica com medo muito, assim, no começo. Medo de tudo. Tudo é novo, né? É infecção secundária, imunossupressão, ai meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Não, você não vai quebrar, calma aí. Eu acho que a primeira, né, as primeiras consultas no pós-transplante, a gente põe todos os medos do mundo no paciente. E assim, ninguém tá falando mentira pra ninguém. Sim, não tá. Né? Tipo, é uma possibilidade. Mas… Eu, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, eu tenho que trazer pra você todas as possibilidades, mas trazer pra você também que, depois de tudo isso, existe vida. E é isso aí. A gente fez o transplante por causa do que vem depois, por causa da vida. Bom, falando sobre germes… Ai, germes, adoro. Vamos falar sobre germes. Você teve CMV? Tive CMV. Eita! As 3 letrinhas danadas do pós-transplante. Ninguém quer ouvir, mas quase todo mundo ouve, né? Bom, eu já sabia. Já no dia que eu fui fazer… Bom, primeiro que eu já sabia do CMV. Então, já sabia que… isso é muito bom, viu, gente? Então, todo mundo já fique ciente que 85% da população transplantada vai ter ou uma infecção ou uma reativação em relação ao CMV. Vírusinho, que é o citomegalovírus, tá? Que é muito prevalente na população brasileira. Então, assim, quase todo mundo já teve. Mas que história é essa? Que eu nunca me lembro de ter tido esse vírus. Sabe aquela vez que você foi no médico, tava com o narizinho escorrendo, tava com uma diarreiazinha e alguém falou assim, virose. Então, pode ter sido o CMV. E aí, depois do transplante, vem aquela bomba de imunossupressores e ele volta. Exato. Dá o ar da graça. E aí, antes do transplante, eles já me… antes não, depois que eu transplantei, eles falaram assim, você já teve contato com o CMV, então pode ser que reative. Aí eu ficava assim, será que eu vou ter que passar o Natal aqui? Porque eu já tava lá, né, que eu fiquei internada uns 19 dias. É mesmo. E aí eu tava, gente, nossa, CMV… Só que eu tava preparada, assim, porque a gente sabe que pode ficar internado bastante tempo. Eu demorei pra fazer xixi, fiz hemodiálise depois do transplante, mas isso tudo pra mim… Era ok, porque eu já sabia que podia acontecer, né? Então, o CMV, ele reativou, mas eu não tive sintomas. Foi realmente pelos exames que a gente acompanhou. A médica me ligou, abriu, né? Tcharam! Chegou essa surpresa! Abre as cópias. E aí, você vai ter que vir. Ai, que tragédia. Fala assim, nossa, acabei de chegar aqui, tava quentinho aqui, tá bom. Volto ao hospital. Voltei pro hospital. Aí, pra internar, mas eu consegui fazer um tempo intravenoso, né? Fiz tratamento na internação, mas depois eu consegui doação pra terminar de fazer em casa. Legal. Eu tive essa sorte. Depois ele reativou de novo, aí eu fiz de novo. Aí eu consegui doação de novo, porque contatos, né? Tcharam! Redes sociais. Redes sociais é vida, gente. Consegui doação, assim, de outro estado. Já veio pra mim, assim, muito bom. Tive muita sorte, né? E aí, eu fiz em casa. Aí, depois que ele foi ativar de novo, aí só diminuiu o imunossupressor e ele… Aí parou. Estacionou. Parou, sim. Ok. E por falar em imunossupressor, o que você usou de imunossupressão aí nesse pós-transplante e está usando até o presente? Porque deve ter tido mexidas aí, né, ao longo do tempo. Inclusive, mudei um dos imunossupressores já. Tá, mas então lá atrás. Vamos começar cronologicamente. Quando começou o transplante? A prednisona, tacrolimo e micofenolato de sódio. Isso era o que eu tomava. Hoje eu tomo prednisona, tacrolimo e azatioprina. Ok. Eu tive uma reação ao micofenolato depois ali, esse ano. Qual reação que foi, Malu? Vamos, será que
que eu vou acertar? Vai. Intolerância gastrointestinal? Vai. Nossa, Com uma mas baita de uma foi. diarreia? Não, mas é que assim, não dava pra eu sentar pra comer, almoçar. Porque no começo eu tive muito, mas normal. Depois foi diminuindo e ficava assim, intestino solto. Mas estava ok. Só que aí eu tive eu fiquei doente esse ano e não sabia o que era. Sabe, meu PCR tava alto, mas ninguém sabia o que era. Vamos tomar um antibiótico depois disso. Bagunçou toda a microbiota. Tudo. Nunca mais. Aí, assim, eles tentaram, a gente tentou de tudo pra manter. Então, diminui, volta, diminui, volta, diminui. Não teve aí, jeito. Eu tive que mudar. Mas, graças a Deus, me adaptei e tá tudo certo agora. Legal. É, né? Tem coisas que acontecem. Sim. E por falar, já que a gente levantou a bola da imunossupressão, quais são os efeitos que você observa no seu dia a dia relacionados às medicações que você faz uso? Então, eu acho que mais a questão de tremer um pouco, às vezes, né? Por causa do tacrolimo. Tacrolimo, maravilhoso, tá? Mas a questão da queda de cabelo, né, também, que tem muito a ver com a imunossupressão. Sim. Vamos estar lembrando agora. É que são coisas, assim, que não me afetam muito, né? Não é algo que fica assim, ai meu Deus. Porque tem gente, infelizmente, tem algumas outras reações e alguns efeitos colaterais até que mais incomodam. graves, Mas pra mim, não tem muita questão de muitos problemas, assim. Quando a gente conversou com a Giovana, inclusive, se vocês quiserem, podem ir atrás do episódio que foi incrível também com a Giovana. Sim. Quando a gente conversou com a Giovana, ela falava assim, ó, uma coisa que me incomoda muito é eu olhar no espelho e ver essas bochechas. A bochecha de prednisona. Nossa, é verdade. O que eu oriento pros meus pacientes, gente, o negócio é ressignificar. Porque Sim. sem a prednisona, não vai ficar. Sim, não dá. Né? Então, assim, se a gente tá usando o esquema tríplice, que foi, na verdade, uma mudança de sobrevida do transplante, né? Fez os transplantes durarem muito mais, diminuiu muito o índice de rejeição, Sim. que antes dessas medicações era muito alto. Então, a gente mudou tudo quando a gente utilizou esse esquema. Esse esquema tem efeitos colaterais. Claro. Então, assim, tremor da mão acontece. Né? Claro que a gente vai titular dose, a depender do tempo de transplante, a gente vai utilizar uma dose menor. A depender de qual medicação que está acompanhando o tacrolimo, a gente vai tolerar uma dose maior ou uma dose menor, né? E a depender também do perfil imunológico desse paciente antes. Porque, muito diferente de quem está recebendo o primeiro transplante, de um doador vivo, que tem um painel zerado no pré-transplante, ou uma pessoa que está recebendo o segundo ou terceiro transplante, que já foi submetido à hemotransfusão, ou que já teve várias gestações. Então, são pessoas que têm perfis diferentes e vão usar medicações diferentes. Cada uma dessas medicações vai ter efeitos colaterais X, Y, Z. Mas a gente tem que entender o quê? Quanto mais tempo durar o transplante, mais tempo eu vou usar o remédio. Então, a gente tem que ficar alegre até com os efeitos colaterais. Sim. Né? Que Sim. significa que o transplante está funcionando. Exato, é verdade. Acho que não é uma coisa que me incomoda muito. Não. Eu acho que eu já até tinha antes. Tá tudo certo já. Isso. Tá tudo metabolizado, né? Muito bom. Cara, assim, você teve muitas experiências ao longo dessa sua trajetória como paciente. E será que essas experiências motivaram essa guinada na sua carreira profissional e nesses novos projetos que imbricam essas questões? A experiência de paciente que você tem, a saúde e a educação, tudo num pacote só, que eu acho que vai enriquecer muito, tá? Tanto para nós profissionais, que assim, é uma oportunidade, inclusive, pra gente ter o que e como indicar certos conteúdos para os nossos pacientes também consumirem, né? E ter certeza de que estão consumindo uma informação de qualidade. Mas você, que era uma profissional, que foi submetida a toda essa trajetória super bonita, de superação, inclusive, como você mesma falou. E hoje, você mudou a coordenada, trouxe esse projeto novo e essa ideia nova. Você acha que a sua experiência de vida teve impacto nessa sua decisão? Com certeza.
Bom, eu mudei totalmente a minha área, né? Primeiro que eu trabalhava eu fui fazer saúde da família. Uhum. Então, porque eu gosto muito da educação, eu gostava muito de estar na casa das pessoas, entender o cerne da saúde mesmo, o que ela faz todo dia. Eu queria aquilo, aquela O ser humano biopsicossocial. Mas aí, depois da minha experiência com a hemodiálise e tudo do rim, eu falei, meu Deus, a nefro é tão linda, né? É lindo. Eu também acho. Não sei, conflito de interesse. E eu, poxa vida, por que não criar algo? E trabalhar com algo que eu não vou estar falando só de um lugar de profissional que… maravilhoso e respeito, que bom que existe. Mas eu tô falando de um lugar de que sentou ali, né? Então, olha, se eu pudesse falar pra aquela pessoa que era pra mim também, né? O diário também é pra aquela menina que descobriu sem saber o que ia acontecer, né? Que às vezes a gente consegue perceber as faltas que tiveram nas nossas demandas lá atrás. E também isso funciona como um motor, como uma motivação para que as outras pessoas que estão vivendo os mesmos momentos que nós vivemos lá atrás, hoje tenham acesso a essas informações, né? Exato. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar era, se perdoe. Porque a gente fica mal e culpado do tipo… o que eu fiz, né? Pra isso acontecer. O que eu podia ter feito. E até algo que os psicólogos trazem pra gente, porque às vezes a gente faz muito aquela questão, por que comigo? Né? Por que comigo? E aí eles falam, mas por que não com você? Né? Exatamente. Por que não? Você é uma pessoa que tem rim, você depende dele, né? E é isso. Sim, e é isso. E vamos ter que lidar com isso. Mas então eu queria muito nesse lugar de… Nossa, eu entendia muito da máquina de hemodiálise. E do dia que o sódio tava 2 pontos acima, 140 e não 138. E o quanto de sede que eu ia passar no final de semana por causa disso. Era isso que eu queria que as pessoas entendessem, sabe? Porque saber muito do tratamento me ajudou muito a ter qualidade nele. E de conversar de igual para igual com a minha equipe. E assim, o que você quer? Porque eu sabia muito o que estava acontecendo, né? Então, eu quero muito ainda trazer isso para as pessoas. Porque faz total diferença. Eu sei que quem tá esperando um transplante precisa estar bem para receber um transplante. E tem gente que não vai poder fazer transplante, vai continuar. Então, qual qualidade de vida essas pessoas vão ter, né? É nisso que eu acredito. Sim. E aí você criou essa ferramenta. Fala sobre essa ferramenta pra gente. Eu tô desenvolvendo agora um manual educativo para pacientes em hemodiálise, que pretende ser um pouco diferente do que já existe, né? Uma proposta. Que aí eu vou validar com profissionais de saúde e vou validar com os pacientes para ver o que eles acham. Mas futuramente já existem outras coisas que eu quero criar a partir disso, né? Então aí são… Então, essa moça mistura educação, mistura saúde, mistura a experiência do paciente, né? E ainda por cima mistura tecnologia. Caraca! E essa interface tecnológica aí? Tipo, da onde vem? Da onde surgiu esse… Malu TI também, né? A inovação Bom, eu trabalho até num parque tecnológico hoje. Eu até comecei a me aproximar mais ainda para entender mais o que eu posso fazer. Porque a gente tá consumindo o tempo todo tecnologia. E a gente precisa estar lá. Não tem como chegar… a gente tem que chegar junto com ela, né? A transformação tá acontecendo o tempo todo. Então, como fazer isso? Ainda estou aprendendo. A gente tem que aprender o tempo todo, né? Na inovação. E também acessar as pessoas que… ou por algum motivo têm dificuldade de ter a tecnologia. E chegar também, às vezes, com papel. Que eu acho importante. E aí… garantir acesso à informação, inclusive para aqueles que estão a par da tecnologia. E os que não estão também. Claro, com certeza. E tecnologia não é só digital ou desenvolvimento da tecnologia. É a comunicação, são as relações. Isso tudo é tecnologia, né? Assim. Tá, de parabéns, viu? Obrigada. Amei esse papo. Esse papo ainda não terminou, porque agora a gente vai entrar na parte que eu particularmente mais gosto.
que é a parte em que você participa com a gente. Então, agora a gente vai falar sobre as perguntas da nossa audiência. E a gente vai fazer tipo um tete-a-tete. Eu faço perguntas, você responde. E a gente vai caminhando, certo? Certo. Como foi para você lidar com a fístula e as atividades físicas? A minha teve um grande desenvolvimento após eu iniciar as atividades físicas. Eu até posso mostrar a minha. Bom, eu tenho a fístula até hoje, faço exercício físico, pego peso. Uhum. E eu sempre fui incentivada a fazer exercício físico, até porque eu sei que faz toda a diferença na vida de todo mundo, e ainda mais uma pessoa que tem um diagnóstico, né? Sim. E então eu fazia a musculação desde a hemodiálise. Durante a hemodiálise eu fazia e fui descobrindo que não era bem tão sensível assim como às vezes a gente acha. Só que estava acompanhado de um profissional de educação física. Eu tinha conversado com a minha equipe. Mas, às vezes, a gente tem muito medo de testar, de saber se pode, o que não pode. Sim. E, às vezes, fica só no campo da imaginação e do medo e não tenta fazer, né? Sim. Mas a minha fístula também não é aqui, né? É aqui. E daí, isso também já faz um pouco de diferença no sentido de peso. Mas, hoje, eu também não pego altos pesos, mas eu faço a musculação. Eu faço crossfit, inclusive. Sim. Mas não acho que pela musculação ela desenvolveu. Quando eu fazia hemodiálise, ela se desenvolveu durante o tratamento, mas não por conta da musculação. Sim. Sobre a discriminação da fístula na atividade física, no ambiente de academia. A gente teve a oportunidade de falar sobre isso com o Júlio, que é profissional de educação física, né? Então, falou sobre a atividade física no paciente renal crônico. Então, se você tiver com curiosidade acerca desse tema, pode procurar aqui em alguns dos nossos episódios acima, que você vai encontrar esse episódio que foi feito também, tanto quanto esse, com muito carinho, para explicar isso para vocês. Em relação aos acessos vasculares, a gente teve a oportunidade de receber a doutora Melina, que é uma cirurgiã vascular, e explicou pra gente qual foi a diferença de fístulas mais periféricas, da fístula nativa, da fístula com prótese, e etc. Então, quer dizer, são acessos para a hemodiálise muito diferentes, diferentes em calibre, diferentes com a resistência ou não de enxertos autólogos. Então, existe todo um universo. Então, fístula é algo muito genérico. Então, assim, a gente não sabe qual é a altura, qual é o calibre, a gente não sabe, por exemplo, qual é o fluxo que essa fístula tolera. E, às vezes, a fístula tem um negócio chamado trato de saída. Então, se você tem uma estenose desse trato de saída, às vezes você já tem uma indicação de não mexer nesse braço, de evitar pegar peso. Isso é uma coisa específica de cada pessoa. Sim. Né? E de cada fístula também, Exato. né? Porque, às vezes, a mesma pessoa pode ter uma fístula em alturas diferentes e ela se comportar de maneira muito diferente. Então, para tirar as dúvidas em relação ao acesso vascular definitivo para a hemodiálise, dá uma olhadinha aí no nosso episódio com a doutora Melina Vascular. Certo? Bom, pergunta número 2. O que você aprendeu como enfermeira que te ajudou enquanto paciente? Tudo, né? Tudo. Mas até teve algo que eu nem falei na descoberta, que como eu sabia muito sobre isso, foi meio assustador, né? Porque na hemodiálise não é, não sei, tô descobrindo agora o que é isso. Eu já sabia, então deu mais medo, mas depois foi bom. Porque aí eu tinha muito conteúdo, né? Eu já sabia muito sobre a saúde. E aí me ajudou muito a saber onde procurar também. Porque aí não é… Embora eu não soubesse especificamente de nefrologia, eu sabia onde eu tinha que buscar. Sim. E aí o conhecimento como enfermeira ajudou muito. Ou seja, acabou uma coisa complementando a outra, né? Então, assim, aquilo que você não sabia, você tinha substrato para procurar, né? E o que você já sabia funcionou como uma forma de… Bom, vamos sedimentar agora. Agora mudou o status, eu sou renal crônica, eu estou em diálise. Enfim, o primeiro susto acontece para todo mundo, né? Sendo profissional de saúde ou não, tendo conhecimento ou não. Então, já fiquem tranquilos de saber que todo mundo vai se assustar com esse diagnóstico, com essa notícia. Não é à toa que são chamadas notícias difíceis, né?
Mas o fato de já ter um conhecimento por trás veio tranquilizando ao longo do tempo. Uhum. Muito bom. Bom, e a nossa terceira e última pergunta é: como você lida com a ansiedade e o medo relacionado à saúde atualmente? Muita terapia. Muita terapia, gente. Entendeu? Exatamente. Mas continua sendo o apoio das pessoas que me cercam em querer fazer tudo valer a pena, independente do que pode ou não acontecer, porque muita coisa a gente tem controle. Eu tenho domínio sobre o que eu posso comer, o que eu não como, pra ter uma saúde melhor possível pra mim, né? Então eu me cuido, eu tomo o remédio certo, eu faço o que eu tenho que fazer. A outra parte que vai fazer é a minha equipe, a outra é o universo. Eu não tenho muito o que fazer. Exatamente. Tem uma parte que não tem controle. E é nessa que a gente tem que… Confia, porque… Solta, né? Não tem muito o que fazer. E eu queria muito viver. Vivi na hemodiálise. Cheguei aí no Rock in Rio sem rim. Isso aí. Rock in Rio. Então, assim, é nisso que a gente aposta e mostra para os pacientes, para quem tá passando isso, porque a vida não acabou a partir da descoberta do diagnóstico. Tem diálise, isso. Exato. Então, eu queria muita vida e continuo querendo. Então, o transplante me dá essa oportunidade de continuar e não ficar com medo a partir dele. Então, é nisso que eu acredito. Muito bem. É uma realidade que a gente, inclusive, investe aqui, né? A gente investe em informação para trazer a doença renal para além do diagnóstico. As pessoas estão aqui para aprender que dá para continuar vivendo, dá para continuar sendo feliz, encontrando maneiras diferentes todo dia de ser feliz com o seu diagnóstico. E também não é porque está transplantada. É muito importante a gente dar uma reforçada nesse verbo, estar transplantada. Por quê? Porque a gente não deixa de ser renal crônico. A gente tá com o transplante e ele tá funcionando, e isso é maravilhoso. Mas a gente sabe do diagnóstico. E estar num tratamento significa mais vida ainda. E vida com qualidade. Certo? Então, o nosso objetivo aqui é dar esperança para quem tá esperando. Gente, eu amei essa frase. Vou levar pra vida. Vou levar pra vida. Sim. Pra tudo, inclusive, né? Sim. Então, sim, a gente valoriza muito aqui a abordagem multidisciplinar. Porque terapia é a base, né? Se a gente não tá com a cabeça boa, a gente pode estar com as melhores terapias pro corpo, a gente pode estar com o melhor remédio, a gente pode estar com o melhor imunossupressor. E alguma coisa vai estar fora do lugar. Então, a gente tem sempre que ir atrás de organizar o nosso mental, porque isso é a base pra gente conseguir organizar a nossa saúde do corpo também. Ai, gente, que papo gostoso, que delícia te receber, Malu, de verdade. Essa história aqui, né, esse encontro já estava sendo desenhado há muito tempo. Sim. A gente já vinha falando, assim, quando a gente estava desenhando essa temporada, que seria muito maravilhoso receber você aqui. Hoje, um dia emblemático para você, para sua vida, para sua história. Então, ainda ficou mais gostoso ainda. Como você disse, as energias e o universo conspiraram para que fosse esse o dia que você estivesse aqui, né? Para ser, assim, ainda mais prazeroso ter você aqui. Com esses seus olhos lindos, tá? Que estão ainda mais iluminados agora. Tá? Com todas essas iniciativas que são muito legais. Então, gente, a gente vai deixar todos os arrobas aqui na descrição do episódio. Sigam, acompanhem, porque é a perspectiva do paciente, mas é uma perspectiva muito embasada, é perspectiva com ciência e consciente, tá? Exato. Então, assim, é uma coisa que eu acho que nós, profissionais de saúde, nós temos essa obrigação de fazer uma certa curadoria em tudo isso, porque tem muita informação na rede. Exato, muito. Tem muita informação. E tem informação que, às vezes, não tá tão embasada naquilo que a gente preconiza, que é a ciência. Infelizmente. Então, é muito bom ter quem indicar. Quando os meus pacientes perguntam assim: doutora, você tem uma perspectiva de olhar as coisas com muito otimismo. Você conhece alguém que possa me dar esse olhar da perspectiva do paciente? Então,
eu indico sempre o seu, o de Giovana, porque são pessoas que eu vejo que têm esse mesmo olhar em relação à doença renal crônica que eu tenho. Que é estar nesse tratamento é a oportunidade de continuar vivendo e vivendo bem. E convivendo com outras pessoas. Exato. Certo? Sim. Então eu tenho só que agradecer a sua presença e a data, que foi incrível, né? Então eu quero deixar as portas abertas, porque você será sempre muito bem-vinda aqui. O Hemodiálogos deseja a sua presença sempre que possível. Aparece, já sabe agora onde é, fica à vontade. Certo, eu só tenho a agradecer também por esse dia especial. É uma forma muito bonita para mim de poder comemorar essa data. Esse segundo aniversário é um dia que a gente comemora uma segunda chance, é um dia de renascimento, é um dia que a minha mãe comemora, que meu irmão comemora. Então, eu tô muito grata de poder participar, poder fazer esse trabalho que eu venho fazendo mesmo, de mostrar para as pessoas a questão da saúde, da educação em saúde, também da vida mesmo. Quanta vida existe, né? Então, eu tenho só a agradecer a você e a vocês que estão me acompanhando. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira, online ou não, que eu consiga romper barreiras e chegar até mais pessoas que estão passando por esse tratamento. Eu foco bastante a minha energia na pessoa que faz hemodiálise, porque eu acho que precisa mesmo, né, de ter esse vínculo, esse olhar, e eu espero poder ajudar cada vez mais e contribuir com a minha experiência. Querida, e eu também vou agradecer. Vou agradecer a você que esteve conosco até esse momento, porque você esteve no Hemodiálogos. A gente passou por diversos temas muito relevantes para esses pacientes e a gente tem o prazer de ter vocês conosco até esse momento. Foi maravilhoso essa jornada e eu encontro vocês na nossa próxima temporada, certo? Até lá! Tchau!